Olá, eu sou o Rafa. Você sabia que você tem 100 bilhões de neurônios? É uma quantidade muito grande, né? Se a gente pensar em, por exemplo, 1000 canetas, já é caneta pra caramba. Agora imagina 100 bilhões de alguma coisa. E aí minha pergunta pra você é o seguinte: o que você tem feito com 100 bilhões de neurônios? Tem aí fuçado a vida dos outros no Facebook, no Instagram, aquela novelinha, assistido aquele joguinho de futebol, ou ido pro bar aí quase todo dia, 3, 4, 5 vezes na semana ficar bebendo. É isso que você tem feito? Eu quero contar um pouco da minha história pra gente criar aqui um pano de fundo, tá bom? Pra conversar alguns assuntos mais sérios. Eu hoje sou empresário, tenho uma loja de atacado, mas eu no passado eu achei que eu fosse ser médico. Tá? E eu passei em algumas faculdades de medicina públicas e a minha melhor qualificação foi em 7º lugar. Nessa hora, você olhando pra mim já cria um estereótipo pensando assim: bom, é um cara branco, é um cara privilegiado, cabelinho liso, que estudou num colégio particular, numa família estruturada com dinheiro, foi lá e podia ser médico ali, passou na faculdade pública de medicina dele, um cara privilegiado, certo? Mas na verdade a história não é bem assim, não. Eu estudava num colégio público de péssima qualidade e do lado do colégio público tinha praticamente uma boca de fumo. Ou seja, eu cresci o meu ensino médio, assim, desde a primeira série até o 3º ano, na época, com os meus amigos começando a usar droga. Eu fui perdendo meus amigos praticamente pro, sabe assim, pra droga, pro tráfico, enfim. E não foi uma coisa, uma estrutura organizada, que eu tava num colégio particular, feliz, com dinheiro, não era assim de forma nenhuma. E pra você ver aonde foi complicado isso, que eu no 3º ano, eu repeti o 3º ano, eu fui o único aluno do colégio inteiro, de um colégio público de péssima qualidade, a repetir o ano. Eu, na verdade, me formei com 20 anos de idade fazendo supletivo, tá bom? Eu fiz aquelas provinhas do governo e aí você faz o supletivo. E aí nessa hora você tá olhando e falando assim: pô, mas como é que esse cara saiu do supletivo e conseguiu ser aprovado numa faculdade pública de medicina em 7º lugar? O que aconteceu para ele sair de A para B? Percebe? E isso aí também, na verdade, antes disso acontecer, isso aí ficava muito na minha cabeça. Que depois desse fracasso meu de ter repetido no 3º ano, eu fiquei pensando assim: meu, o que eu tô fazendo de errado? O que eu não tô enxergando? Eu comecei a observar várias coisas no mundo, na vida, sabe, nas pessoas. Eu comecei a olhar para as lojas e começava a olhar e falar assim: pô, por que aquela loja lá que abriu, sei lá, mês passado faliu já? E por que aquela outra decolou, virou uma franquia? Eu olhava para os amigos dos amigos, para as pessoas, sabe assim, irmãos, primos, eu falava assim: nossa, por que fulano fez engenharia numa faculdade e está sem emprego? E por que outro que fez engenharia na mesma faculdade está ganhando 20 mil, 30 mil, andando de Mercedes? O que separa essas pessoas? Eu comecei a perceber isso. Eu comecei a tentar entender essa logística e a perceber que o que separa o Rafael do supletivo, do Rafael da medicina na faculdade pública, era informação, era conhecimento. E aí isso é claro, né, a gente vai abstraindo muito. Eu não percebia, e na verdade muita gente não percebe, mas a gente vive numa Matrix, tá? E quando eu falo de Matrix, eu não quero que você venha com um filme na tua cabeça, imaginando que você tá num sistema de computador, que estão sugando a tua energia, sabe? Que você tá sendo manipulado. Não, não é isso. Entenda a Matrix como uma região do espaço aqui que a gente está inserido nesse momento e que nós sofremos como é que eu posso dizer assim, a atuação de algumas leis. Por mais que você não acredite, existem milhões de leis aí acontecendo a todo momento. Leis da física, da química, leis do universo, leis planetárias, sabe? Leis esotéricas, Deus, tem um monte de leis acontecendo a todo momento aqui. Mesmo que você não acredite ou ache que isso é besteira. Eu vou dar alguns exemplinhos para você. Por exemplo, se eu pegar um adolescente agora aqui e dar o meu carro para ele lá embaixo, ele vai sair da garagem, se conseguir até, vai entrar, por exemplo, na contramão e vai bater o carro. E por que ele vai bater o carro? Porque ele ainda não tem conhecimento das leis de trânsito. Esse cara não passou por o quê? Tem aqueles dias que você fica estudando lá, a partezinha técnica, teórica, aí depois você faz uma provinha, aí você vai para a parte prática, faz um monte de aula, aí depois você faz uma prova prática também de direção, aí só depois disso tudo você está apto a dirigir, você está apto a saber circular ali pela sociedade. Por quê? Porque a sociedade tem a sua lei de trânsito, para você poder circular sem ter nenhum tipo de problema. Mas percebe que você teve que aprender, teve que passar por esse processo? Vamos imaginar agora uma mãe, ela tá vendo o filho dela chegando perto da janela. A criança pequenininha, ela não sabe que se ela for na janela ela pode cair e morrer. Mas a mãe sabe, a mãe já grita de longe: não, não, sai da janela, é perigoso. Entendeu? E sai correndo atrás da criança para tirar a criança da perto da janela. Por quê? Porque a mãe tem uma informação que a criança não tem.
A mãe, por mais que ela não conheça nada de Newton, que ela nunca tenha ouvido falar da gravidade, ela sabe que se alguém for na janela, alguém cai e morre. Percebe? Coisa que a criança não sabe. Então é uma coisa que os pais vão ensinando para as crianças. Eu mesmo, quando era pequeno, minha mãe estava fazendo milho, eu fui no fogão e puxei uma panela de água quente e me queimei toda. Ainda bem que eu era bem pequenininho e não fiquei com marca até hoje. Mas assim, eu fui e joguei água quente em cima de mim. Por que isso? Porque eu não tinha aquela informação, eu não sabia que a água quente queimava, que me machucava. Criança bota a mão no fogo direto, você percebe? Então, por mais que você não acredite nas leis, ou que você não entenda de física, que você não entenda de química, as leis estão regindo a gente, por isso que eu entrei nesse mérito da Matrix. Você não percebe, mas você está inserido na Matrix de muita gente. Você, quando você está vendo o teu futebol, quando você está idolatrando o Neymar, por exemplo, nada contra o Neymar, tá? Você está inserida na Matrix dele. O Neymar tá lá, bonitão, andando de jatinho, sabe? Saindo com a mulherada toda aí, curtindo a vida, com dinheiro milionário, e você tá ali inserido na Matrix dele. Você está sendo manipulado, tá? E você não está percebendo isso. Então, até um dos meus objetivos nesse curso aqui é que você comece a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu quero te tirar dessa matrix que você está inserida, de achar que o mundo está ali, que você está só seguindo no mundo, entendeu? E começar a criar a sua matrix, começar a criar a sua realidade, sabe? E vou até simplificar um pouco aqui, ó. Eu quero te tirar de uma posição vertical e te colocar numa posição horizontal. Eu não quero te deixar submisso a outra pessoa ou inserido na matrix de outra pessoa. Eu quero que você crie a sua matrix para, com o tempo, várias e várias pessoas, cada um tenha o seu grupo, cada um tenha a sua matrix e que seja algo mais igualitário, tá bom? Mas isso aí é um pouquinho mais sofisticado, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas a questão é a seguinte, nessa hora você me pergunta assim, pô, Rafa, então você não fez medicina? Não, porque a mesma informação que me levou de um supletivo até uma faculdade de medicina pública, eu comecei a perceber que eu estava errado, que eu só queria ser médico não por uma vocação, não por estar dentro de mim, e sim porque eu era pobre. O que uma pessoa que era pobre busca? Busca ter dinheiro, busca ser rica, busca, sabe assim, ter o que ela nunca teve. Eu queria que o meu filho, sei lá, fosse pra Disney, coisa que eu não tinha ido quando eu era pequeno. E o que acontece? Por que isso? Porque eu não tinha dinheiro. Então era como se eu estivesse suprindo uma falta que eu tive. Então por isso eu queria ser médico. Então assim, o conhecimento, a informação me fez enxergar isso e eu mudei. Por isso que eu me tornei empresário, por isso que eu me tornei empreendedor. Porque eu vi que a minha missão estava seguindo para esse caminho. E aí nessa hora você vai perguntar assim, pô, Rafa, mas por que o mundo das vendas? Não sei se você já parou para pensar, mas o mundo das vendas é praticamente, a profissão do vendedor é uma das mais antigas do mundo. Antigamente a galera vendia sal, especiarias, o pessoal vendia escravos, tá bom? E assim, nossa, mas ninguém vende mais escravos. Sim, e aí que tá uma questão legal das vendas. Não importa o que é vendido, você sempre está vendendo alguma coisa. Antigamente o pessoal vendia escravo, apesar que hoje existem escravos ainda, tá? E para você que é inteligente, eu vou só te dar uma dica. Os escravos estão por aí na sociedade andando de bicicleta e de moto, tá? Se tu for inteligente, tu vai sacar aonde está a escravidão atual, tá bom? Que ela só, você acha que ela acabou, mas não acabou não. Ela só tá mascarada porque você está inserido numa matrix aí um pouco mais complexa, tá bom? Então se tu for inteligente, tu vai sacar o que eu falei agora para você. E aí, o que acontece? A profissão de vendedor era uma das mais importantes. O pessoal vendia especiarias. Hoje, sei lá, você pode estar querendo vender capinha de celular, você pode estar querendo vender pipoca ou marmita. Amanhã a gente pode estar vendendo, por exemplo, órgãos, pode estar vendendo viagens para Marte. Não importa. Sempre vai estar sendo vendida alguma coisa. E aí que é uma dinâmica muito bacana. É a dinâmica de você saber por que o dinheiro sai do meu bolso e entra no bolso de outra pessoa. O que faz a gente levar o dinheiro de um lugar para outro? Quais são as dinâmicas disso? Percebe? Quais são as leis que estão envolvidas nessa transação de dinheiro? E é isso que é uma coisa muito importante. Por que muitas lojas falem, enquanto outras vão e viram uns impérios enormes? Percebe? Existe o que? Informação nessa transição. De algo pequeno, algo que começou hoje e algo que cresceu, algo que virou grande. Existe informação, existe conhecimento. Ninguém consegue ir de um ponto A ao ponto B sem se sofisticar. E aí que tá também, né? Até se você for estudar um pouquinho mais, você vai, por exemplo, procurar lá, sei lá, pirâmide de Maslow. Você vai ver que a base da pirâmide do Maslow é as pessoas que estão passando fome. Tem gente que não está se preocupando em comprar algo, porque essa pessoa está se preocupando em sobreviver, em ter o que comer. E aí em cima dessa pirâmide tem uma galera enorme também, preocupada assim com relações pessoais, sabe? Com o que o pessoal está fazendo no Facebook, no Instagram, em sexo, sabe assim? As coisas que são mais, como é que eu posso, mascaradas assim, trabalhos e tudo assim,
perdido da sociedade, sabe? E poucas são as pessoas com poder, pessoas preocupando assim em autoconhecimento, espiritualidade, é uma parcelinha muito pequenininha no topo da pirâmide. Então eu quero que você consiga perceber isso. Até porque você percebendo isso, você vai conseguir vender mais para as pessoas, melhorar a tua posição, melhorar o teu poder aquisitivo e tudo, e é aquele lance da Matrix. Você na tua Matrix vai fazer uma Matrix cada vez mais forte. E o que eu ganho com isso? É o teu dinheiro do teu curso? Não. Na verdade, sendo super sincero, você não precisa do meu curso para vender. Só você sair, pegar alguma coisa aí e sair vendendo o que você consegue vender. O meu curso, ele tem o objetivo de abrir a sua mente para você justamente pensar algumas coisas, ou algumas coisas que eu aprendi ao longo dos anos, que eu estou passando, e que você faz com que você venda mais rápido, ou faz com que você venda mais, mas não que você precise de mim. Na verdade, se você entender toda essa lógica que eu falei aqui nesse vídeo já, até sobre essa questão da Matrix, dessa manipulação, dessas leis do universo e tudo, você consegue já naturalmente aumentar suas vendas, porque você, a partir de agora, você está enxergando de uma forma que você nunca enxergou. É aquilo da Matrix. Por que eu peguei o exemplo da Matrix? Depois que você vê, você não consegue desver. É o que aconteceu comigo quando eu estava no supletivo, depois do supletivo. Eu enxerguei algo que eu não enxergava quando eu era mais novo. O que é uma pena, né? Porque assim, eu perdi vários anos da minha vida. Eu fui ter meu CNPJ, sei lá, com 30 anos, com 28 anos. Então assim, quantos anos eu perdi da minha vida na Matrix dos outros? Fazendo coisas desnecessárias, não usando meus neurônios, fazendo coisas que não me agregavam em nada na minha vida, fazendo parte do sistema, sendo manipulado pelas pessoas, sabe? Então isso aí pra mim é muito triste nesse ponto, mas o lado bom é que eu sei que eu acordei, que o lado bom é que hoje eu enxergo o que eu não enxergava no passado, então isso é muito interessante. E aí agora só falando de curso aqui um pouquinho, pra gente formalizar aqui a coisa, o curso tem garantia, tá? O que eu quero de você não é você entrando e comprando meu curso, eu quero você fazendo parte do meu exército. Eu tenho uma missão hoje que é, como é que eu posso dizer assim, abrir a mente das pessoas para as coisas, que elas criem a Matrix dela, não que elas sejam vítimas da Matrix de outra pessoa. Então eu tenho essa missão de poder ajudar as pessoas, de poder informar as pessoas sobre alguns pontos que elas não enxergam, é fazer a pessoa ver o que ela não estava vendo. Então assim, o meu curso ele tem garantia, tá? Se você não gostar de nada do que eu falei do curso, se o meu curso não te ajudar de alguma forma, eu te devolvo o dinheiro numa boa, entendeu? Eu quero que você crie a sua Matrix, que você faça a sua Matrix prosperar, para você justamente estar nesse mundo horizontal aí que a gente está planejando aí, tá bom? Então assim, tem garantia, você pode entrar no curso numa boa, se eu não te ajudar eu te devolvo o dinheiro, jamais eu quero o teu dinheiro se eu não te ajudar, jamais eu quero ficar teu dinheiro se você não entrar pro meu exército, não virar um aliado meu, alguma pessoa que eu possa ter uma proximidade, que a gente consiga evoluir junto e a gente aos poucos ir mudando as coisas, tá bom? Então isso é muito bacana. O curso tem aí mais de 100 aulas, eu vou falar milhões de coisas e você está percebendo nesse vídeo aqui que eu estou falando algumas coisas que não eram muito comuns ou que normalmente as pessoas não falam. O meu objetivo no curso é esse. Não é te ensinar, faz tal coisinha aqui assim, assim, assado que dá certo. Não. Meu objetivo é fazer você ver o que você não estava vendo. É te dar ideias. E aí com esses neurônios todos, esses 100 bilhões de neurônios, você vai pegar a minha informação, misturar com a sua e criar algo novo. Percebe? Algo que te ajude a prosperar, algo que melhore suas vendas e melhore você como um ser humano também, não só como para aumentar teu lucro, aumentar teu faturamento, tá bom? Então espero que você tenha gostado, será um prazer tê-lo no curso e espero que esse bate-papo que a gente teve aqui nesses minutinhos também sirva para você buscar outras coisas aí, entender essa logística do universo, até dessas leis que você às vezes não enxerga, mas elas estão aí. A prova viva disso é o nosso celular. A gente está aqui, por exemplo, pega o celular, a gente escuta, a gente conversa com uma pessoa que está, sei lá, 5.000 quilômetros de distância da gente e a gente não vê nada, não enxerga nada, mas existe aí uma física na história que faz isso acontecer. Então, ou seja, por mais que você não enxergue essas leis, você precisa tentar começar a enxergar isso, precisa começar a tentar entender quais são essas lógicas do universo que você não enxerga. Por que umas pessoas vão e outras não? Por que algumas dão certo e outras não? É isso que você precisa buscar de alguma forma. Que não seja no meu curso, que seja em outro ou em qualquer lugar, mas espero que a partir de agora você consiga utilizar seus neurônios aí de uma forma mais produtiva. Tá bom? Então é isso, um abraço e até mais.